governador do estado de São Paulo, José Serra, apresentou um programa de parcelamento da dívida de pessoas jurídicas com o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Este programa esquentou a guerra fiscal com o estado do Amazonas. Parlamentares dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima encaminharam um ofício a José Serra apoiando em parte o programa. Carlos Souza, deputado do PP do Amazonas, explica melhor a situação. Está aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada pela presença, deputado. Eu que agradeço, Vera. Na verdade, os deputados estão apoiando, oferecem o apoio ao governador de São Paulo desde que ele faça uma modificação nessa proposta. Que modificação? Essa é a questão. Eu não digo nem que é uma guerra fiscal. Eu digo que é uma covardia fiscal. Porque quem somos nós, que somos do norte e do nordeste, para poder competir, para poder guerrear com São Paulo, que hoje já tem 35% do PIB brasileiro? Então não é uma guerra fiscal, é uma covardia fiscal. O que o governador José Serra está fazendo em relação ao Amazonas, especificamente a cidade de Manaus, Zona Franca, é covardia. Ele está taxando os nossos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, principalmente os monitores de vídeo, aonde nós geramos muitos empregos na cidade de Manaus, aonde nós temos um faturamento gritante em relação ao nosso polo industrial de Manaus, está taxando de 12% para 18% a alíquota do ICMS. Em contrapartida, Vera, os mesmos produtos monitores de vídeo fabricados pela LG, que está instalada lá no estado de São Paulo, ele taxa em 7% o ICMS, que é ilegal junto ao CONFAZ, ao Conselho Fazendário Nacional. E além de ele dar os 7% de ICMS, ele dá um crédito ainda de 7%. Quer dizer, ele zera o ICMS para os mesmos produtos que são fabricados na Zona Franca e os que são fabricados em São Paulo em contrapartida. Então o que eu fiz? Eu fiz um ofício direcionado ao governador José Serra, onde eu peguei o apoio da bancada toda da região norte dos deputados federais, para que esses deputados federais exercessem uma gerência junto aos seus governadores, junto aos secretários de Fazenda, para quando acontecesse essa reunião do CONFAZ, para aprovar ou não esse programa de parcelamento do ICMS lá em São Paulo, que renderia bilhões para os cofres de São Paulo, que em contrapartida nós poderíamos apoiar, desde que ele retirasse essa guerra fiscal, desde que ele retirasse essa resolução de número 46, que taxa exclusivamente os monitores de vida da Zona Franca de Manaus. É frontal essa guerra que ele está criando com a Zona Franca. Isso é um prejuízo, Vera, não só para a Zona Franca de Manaus, é um prejuízo para o Brasil, é um prejuízo para o mundo. Em virtude do nosso modelo de desenvolvimento limpo, que é o nosso polo industrial de Manaus, que é um dos maiores do Brasil e da América Latina, isso também traz prejuízo para a Amazônia, que nós temos hoje 97% a 98% de território preservado de floresta. Em virtude nós temos esse modelo de desenvolvimento limpo, que é a nossa indústria. Portanto, eu estou tentando abrir uma negociação muito mais ampla, para que a gente possa sentar à mesa junto com o governador José Serra e explicar para ele que não há necessidade de o Brasil desenvolver só com o crescimento da Avenida Paulista. Não, o Brasil tem que crescer de forma igual. Os desiguais têm que ser tratados com as devidas desigualdades. Nós somos desiguais. Nós moramos numa região distante, aonde para poder crescer e desenvolver aquela região, evidentemente nós temos que ter isenções fiscais para atrair novos investimentos. Ora, Vera, qual é o empresário que tem como bandeira o capital, o lucro, vai para a região norte implantar sua indústria se não tiver incentivos? Mesmo porque ele precisa produzir, ele precisa ter competitividade para poder vender seus produtos. Então nós conquistamos tudo isso através de 40 anos de um único modelo no Brasil que deu certo, que é o decreto 288, que chama Zona Franca de Manaus. E nós não podemos perder isso. Se perdermos, vamos voltar a ser Porto de Lenha. Porto de Lenha não podemos mais voltar a ser, porque não se pode mais derrubar a árvore nem queimar a floresta, e não queremos isso. Nós queremos continuar crescendo. Nós queremos, como modelo de Zona Franca, continuar arrecadando 64% dos tributos federais que nós passamos para o Tesouro Nacional. Nós queremos continuar lá na Zona Franca, no estado do Amazonas, gerando 115 mil empregos diretos e quase 500 mil empregos indiretos. Nós queremos continuar crescendo para que o Brasil cresça, não de forma desigual como existe hoje, mas que o Brasil cresça de forma planificada, dando direito a todos. Nessa discussão, deputado, os senhores acreditam que tem força política junto a esses representantes para vetar? É uma moeda de troca, pelo menos a única que eu encontrei
que eu achei que seria o momento certo para pedir o apoio de todos os parlamentares da região norte, que também se beneficiam com a Zona Franca de Manaus, com as intenções que nós possuímos naquela região. E os deputados prontamente assinaram esse apoiamento. Esses deputados, evidentemente, conversaram com seus governadores, conversaram com seus secretários de Fazenda, para dizer ao governo do José Serra, não tem problema, nós vamos apoiar esse seu parcelamento que você está fazendo de ICMS para poder gerar mais riqueza para o seu Estado. Mas retira essa guerra fiscal, ou essa covardia fiscal, em relação à Zona Franca de Manaus. E isso está sendo discutido no CONFAS. Como é que o senhor acha que deve caminhar essa mediação que está acontecendo aqui mesmo no Congresso Nacional? É difícil se avançar nessa discussão. O que o senhor acha que precisa interferir aí, precisa acrescentar nessa guerra, que a gente não tem como não chamar de guerra, para que esse conflito se resolva, deputado? Olha, Vera, eu fiz alguns pronunciamentos aqui na Câmara Federal e, para surpresa minha, graças a Deus, eu encontrei apoiamento e solidariedade por muitos de parlamentares de São Paulo. Mesmo porque São Paulo não tem prejuízo com a Zona Franca de Manaus. Se você atentar o que é a Zona Franca de Manaus hoje, as grandes indústrias da nossa Zona Franca também têm sede em São Paulo. A maioria dos nossos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus são vendidos e comercializados em São Paulo. É o caso dos monitores de vídeo. O mercado consumidor no Brasil de monitores de vídeo representa 40% só no estado de São Paulo. Então isso nos afeta bastante. E a Zona Franca hoje não é um modelo só de maquiagem, como foi há 15, 20 anos atrás. A Zona Franca hoje é um modelo de valores agregados. Ela produz, ela tem ciência e tem tecnologia. Nós temos o ISO 14000, nós exportamos para o mundo todo. Eu volto a repetir, é um dos poucos modelos no Brasil que deu certo. No ano de 2006, nós faturamos 23 bilhões de dólares na Zona Franca de Manaus. Isso tem um significativo muito importante para o estado do Amazonas no repasse do ICMS, para que a gente possa desenvolver aquele estado, para que a gente possa preservar a floresta amazônica que tantos organismos internacionais e as grandes potências nos cobram. Essa preservação nós deveríamos ser contemplados e não castigados. E sobre o programa de aceleração do crescimento e o impacto em relação a esse tema, deputado? Você acha que vai poder ser benéfico para a Zona Franca de Manaus, para aquela região? Eu acredito que sim. Pela primeira vez eu vejo um governo federal, como o governo do presidente Lula, ter uma preocupação em tentar diminuir essas desigualdades regionais, que infelizmente não está tendo a mesma consciência do governador José Serra. Eu espero que tenha. Eu tive até a oportunidade de conversar agora, ontem, lá numa manifestação que foi feita junto com o apoio do Lacerda, da Força Sindical, com o Dr. Mauro Costa, que é ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, portanto conhece o nosso modelo, e hoje ele é secretário de Fazenda do governo de São Paulo, e ele se mostrou muito sensível às nossas reivindicações, dizendo que com certeza absoluta iam tentar equacionar esse problema para não prejudicar tanto o estado de São Paulo como também o estado do Amazonas. E eu entendo que o PAC, nesse momento, colocado pelo governo Lula, é um direcionamento para a gente diminuir as diferenças regionais, para a gente diminuir os gargalos que existem hoje na região norte e em todo o Brasil. E pela primeira vez eu vejo o governo federal destinar mais de 50 bilhões de reais para a região norte, dinheiro esse que não vai poder ser contingenciado. Eu acho muito importante o PAC. E quais são as expectativas, as suas perspectivas em relação à produção da Zona Franca de Manaus para os próximos anos? Eu espero que continue crescendo, porque eu volto a repetir, a Zona Franca de Manaus não é boa só para Manaus, para o estado do Amazonas, nem tampouco só para a floresta amazônica, que conserva, preservada aquela floresta em 97%. Eu não quero que a floresta amazônica seja preservada em 97%. Eu quero que a floresta amazônica, mesmo com o nosso MDL, que nós estamos dando exemplo ao mundo, o que é um modelo de desenvolvimento limpo, porque as nossas indústrias lá na Zona Franca de Manaus não têm chaminé. Portanto, elas não poluem o meio ambiente, elas geram riqueza, não só para o Amazonas, mas como para o Brasil, geram quase 500 mil empregos de forma direta. Eu quero que a Zona Franca continue crescendo, continue desenvolvendo, porque ela também traz tecnologia de fora do país, do mundo, para o Brasil, para poder nós fabricarmos, nós agregarmos valores de matéria-prima da região e poder comercializar esses produtos com competitividade. Portanto, é muito importante a Zona Franca, o Serra tem que entender isso, não só para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Deputado Carlos Souza, do PP do Amazonas. Muito obrigada pela entrevista. Eu que te agradeço pela oportunidade. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa. Tchau.